Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Casa da Fraternidade. Boa noite, Josieda. Boa noite, tudo bem, Luiz? Tudo, seja Boa bem-vindo. noite a todos. Eu estava falando para as pessoas que já estão entrando, né, sobre o retorno em breve para as palestras já em espaço físico, mas por enquanto ainda estamos na segurança da nossa casa, né, no cantinho que Deus nos reservou, e em breve estaremos de volta à Casa da Fraternidade para realizar as palestras no espaço físico, com a presença e o calor de todos, né? Sim, com certeza. Falta menos que antes. Não sabemos quanto, mas falta menos que antes. Com certeza. Enquanto as pessoas já estão conectando, eu vou ler uma mensagem para depois a gente fazer a prece, tá? Tá bem. Você é mais capaz do que pensa ser. Seu poder de realização pode revolucionar situações e operar profundas transformações no meio em que você vive. Mentalize assim a força que há em você. Ó, força suprema que habita dentro de mim. Tu és o pulsar de Deus dentro de mim. Obrigado pela tua presença. Reconheço que não tenho mais motivos para ser triste ou mal-sucedido, porque tu estás comigo. Bem pensando e agindo, a força infinita de Deus se planifica em você. Ok? Vamos, nesse momento, direcionar os nossos pensamentos, nossas energias para Jesus, para os espíritos bondosos e amigos que dirigem a nossa Casa da Fraternidade, pois eles, com certeza, estão nos nossos lares, onde a mensagem nesse momento chega, em nossas casas. Que esses amigos espirituais nos tragam inspiração, harmonia e paz. Com essas palavras, damos por iniciada a tarefa de hoje. A nossa companheira de vários tempos, né, da Casa da Fraternidade, irá nos falar hoje sobre a mensagem de número 74, cujo nome nós denominamos de Más Conversações. E do livro Pão Nosso, que é o livro que nós estamos a estudar nesses dias. Fique à vontade, sinta-se na Casa da Fraternidade. Obrigada. E fique em casa, né? E fique em casa. Mas é verdade, Luiz, que para iniciar todo esse trabalho de conexão, a primeira imagem e o primeiro movimento foi acessar o campo da Casa da Fraternidade. E a mensagem de hoje, as mais conversações, ela tem uma importância enorme devido à nossa experiência enquanto espírito. Nós sabemos que todo o universo, ele é um universo conectado. Porque nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos a fala expressiva de que todo o universo ele é composto, formado de um fluido universal. E esse fluido universal, segundo os nossos pensamentos, as nossas intenções, ele vai aos poucos constituindo formas, corpos. Então, todo o universo é um universo conectado, é um universo com campos dentro de campos. E o que são esses campos? Os campos são áreas não físicas que têm uma determinada qualidade de vibração. Por exemplo, quando nós falamos num salão da Casa da Fraternidade, que estamos desejando em breve tempo estarmos juntos, assistindo, por exemplo, essa palestra ou outras, nós estamos falando de um campo configurado a partir de uma intenção, de um propósito, que nesse caso foi a intenção e o propósito de Dona Noélia com todos os seus colaboradores, e que se mantém com a presença viva dessa intenção. Então, nós temos uma casa, nós temos
essa casa física e uma casa que não é física, que é esse campo vibracional. E qual a relação desse campo vibracional com o nosso tema? Mais conversações. Sabemos que a palavra, ela é muito mais que uma junção de fonemas, de letras. Ela é um campo de vibração, um campo de expressão. E nós, seres humanos, nos expressamos com gestos, nos expressamos com palavras, nos expressamos com movimento. Assim também como os planetas se comunicam através dos seus campos vibracionais, dos seus campos eletromagnéticos. Então, tudo no universo, reafirmando, está em comunicação. A palavra, ela é um parêntese dessa grande comunicação universal. A palavra, com as suas letras, os seus fonemas, elas emitem vibrações. Como André Luiz disse, a palavra e a voz, ela é carregada de magnetismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando emitimos um som, esse som no campo de força universal, do fluido universal, ele movimenta moléculas configurando um conteúdo, configurando um corpo ou configurando uma comunicação. Então, trabalhar, refletir, aprofundar o que são as mais conversações, o que essas mais conversações fazem em nossos campos físicos e não físicos, tem uma grande importância, principalmente nesse momento em que estamos vivendo uma turbulência. Estamos vivendo verdadeiros pequenos e grandes furacões que, expressando esse movimento interno da nossa humanidade, está trazendo à tona tudo aquilo que precisa ser visto, tudo aquilo que precisa ser comunicado, tudo aquilo que está presente na passagem para uma nova sociedade, na passagem para uma nova humanidade. Então, falar das mais conversações é falar de uma reflexão necessária que todos nós, como seres humanos, precisamos aprofundar nesse momento exclusivo da nossa humanidade. Essas mais conversações, como diz Jesus, o coração fala do que está cheio, a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de rancor, negatividade, pessimismo, desânimo, nós expressaremos nas mais conversações esses sentimentos. E o que vem a ser realmente essas mais conversações? Ela diz respeito a toda palavra que no seu bojo traz separação, dúvida, negatividade, que no seu bojo traz desconforto, que no seu bojo traz conexão com campos de vibrações mais densos, que chamaríamos campos de vibrações negativos. E como acontece esse processo de, ao expressar uma negatividade, ao expressar uma palavra malsã, essa palavra vai reverberar, conectando imagens, sentimentos, sensações desconfortáveis. Vou trazer novamente algo sobre a palavra e a sua origem. Como eu já coloquei, ela não é a palavra só um somatório de letras. A palavra implica em uma mensagem, em uma intenção. Quando um indivíduo ele tem a intenção de trazer
uma palavra maldita, trazer uma palavra de negatividade, este indivíduo está com esta intenção configurando determinadas fonemas que magneticamente vão expressar a negatividade, vão expressar a dificuldade, vão expressar pontos de bloqueios ou pontos de desconforto para aquele que ouve e para si mesmo. Porque as palavras é uma sonorização de campos eletromagnéticos. E como elas são a sonorização de campos eletromagnéticos, elas vão atuar naquele indivíduo que fala, que expressa, como também naquele indivíduo que recebe a mensagem, que escuta, ou não necessariamente que escuta, mas que vê a expressão daquele que emitiu a comunicação. É por isso que em muitos momentos nós ouvimos uma palavra, mas o nosso coração, o nosso campo sensorial, eletromagnético, não aceita aquilo que nós ouvimos. Desconfiamos daquilo que ouvimos. Por quê? Porque a palavra, ela é muito mais daquilo que está configurado na sua origem. Ela é, vou reforçar, um campo eletromagnético comunicando, levando uma qualidade vibracional que é perceptível para aquele que recebe a comunicação, perceptível no nosso campo vibracional. Então, como o som, ele movimenta moléculas, esse movimento de palavras malditas, com agressividade, com rancor, vão movimentar essas moléculas no ar com uma determinada vibração e densidade. Essa vibração e densidade, ou como no popular nós falamos, peso, vai nos tocar negativamente, pesando nosso movimento vibracional. Por isso que as palavras que são densas, nós chamamos elas de palavras malsãs, palavras malditas. O que são palavras malditas? São aquelas que são fruto da fofoca, da maledicência, aquelas que são fruto do nosso eu inferior, do nosso poço de negatividade. Quando essas palavras brotam em nossas bocas, elas trazem essa densidade, produzindo no entorno negatividade, peso, dificuldade, dor, rancor. E eu volto a dizer, às vezes, essas palavras, elas não são nem sonorizadas, elas não são faladas, mas elas são expressas com gestos, com sentimentos e principalmente com o nosso olhar. Sabemos que os olhos são as lunetas da alma, então eles expressam, eles também se comunicam. Nós somos seres humanos, somos seres de comunicação, de relação. Se tudo no universo se comunica, imagine nós que estamos aqui, nesse universo, plantados nesse planeta, ancorados nesse corpo físico. Somos seres de comunicação. Então, nossa comunicação, ela vai além da palavra falada. Ela vai nesse conjunto comunicador, porque o corpo, com gestos, com sorrisos, expressões e com pensamentos, também comunicamos. Na doutrina espírita, nós sabemos que as formas, pensamentos, são verdadeiros conteúdos materializados de espaços comunicadores. As formas, pensamentos, elas são palavras que foram pensadas, não ditas, mas pensadas.
e que estão aí no nosso campo vibracional, podendo ser acessado por um ou outro. Não é à toa que em alguns momentos nós falamos assim: eu li o seu pensamento. O que significa essa expressão, eu li o seu pensamento? Eu entrei no seu campo de vibração e recebi a sua mensagem. Esta é uma outra forma de comunicar. Estamos falando dessas diversas formas de comunicação, mas o sentido primordial do nosso trabalho aqui hoje é refletir sobre as más conversações, sobre a negatividade que tão facilmente nós temos e expressamos e que precisamos cuidar dela. Vou trazer uma outra fala de Paulo aos Romanos, aos Efésios, aliás, 4:29, quando ele diz o seguinte: que nenhuma palavra torpe saia de sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graças aos que querem e aos que vão ouvir as palavras. O que é que Paulo nos convida nessa carta aos Efésios 4:29? Que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio, o nosso discernimento, separando o joio do trigo, e que nenhuma palavra torpe, distorcida, negativa saia da nossa boca, mas sim a palavra que vai edificar, a palavra que vai trazer esperança, a palavra que vai construir uma nova realidade. Porque uma das ações e poder da palavra é a construção da realidade. Quando nós temos e vivenciamos uma experiência, geramos emoções, sentimentos. Geramos uma realidade interna que é expressa na sua maioria das vezes com a palavra. E se essa palavra, ao ser expressa, não trouxer uma edificação, não trouxer uma mensagem de crescimento, não trouxer a benevolência, não trouxer o amor que estamos a cada momento sendo convidados, ela se transforma numa palavra malsã, numa palavra torpe. E uma palavra torpe, na nossa humanidade, distorcendo aquilo que escutamos, numa fofoca, por exemplo, ou distorcendo na maledicência aquilo que nós queremos acrescentar a determinados pontos, essa palavra, ela vai estar comunicando, bloqueando, dificultando a positividade, a construção de uma realidade de paz e harmonia. Porque nós vamos encontrar nos Salmos, no Velho Testamento, nas palavras de Paulo aos Romanos, aos Efésios, Jesus também, preocupado com a nossa palavra, nos convida dizendo que seja o seu falar, sim, sim, não, não. Por que tanta atenção com a nossa fala, com a nossa palavra? Porque ela é um veículo que nos une ao outro. Estamos aqui todos nós, cada um na sua casa, com quilômetros de distâncias, metros de distância. No entanto, além desse campo de vibração chamado internet, quarta dimensão, nós estamos aqui nos reunindo em torno da palavra. Estamos aqui reunidos em torno de buscar uma mensagem através de uma palavra nesse momento falada. Acima da minha imagem tem um cartaz que também comunica com palavras escritas. E durante toda a noite nós estaremos buscando trazer a palavra que comunica o Evangelho, a palavra que traz a doutrina espírita.
Daí a importância, nesse momento, como seres humanos, de pararmos um pouco antes de falar, de pararmos alguns momentos do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, para refletirmos naquilo que estamos falando. Jesus nos disse: a boca fala do que o coração está cheio. E aqui eu pergunto: de que está preenchido o coração de todos nós? Encarnados que estamos aqui conectados e todos os espíritos presentes em nossas casas, presentes no campo do universo, que estão também nesse momento conectados à nossa palavra. De que está cheio o nosso coração? Por que é tão importante refletirmos nessa mensagem de Jesus sobre o nosso coração? O campo eletromagnético do nosso coração, ele tem uma abrangência, quando ele está vibrando na positividade, para mais de 8 metros. Tem uma imagem que perpassa por todo o nosso corpo, que é a imagem de campos partindo do nosso coração e retornando a ele. Poderíamos visualizar agora a função do coração como uma bomba que bombeia a vida através do sangue, pelas diversas veias, artérias e capilares. Imaginemos que esse bombeamento físico é o mesmo na dimensão etérica do bombeamento do campo de vibração do coração. Então Jesus diz assim: a sua boca fala do que está cheio o seu coração. E aqui nesse momento nós separamos um tempo para refletir. De que está cheio o meu coração? O meu coração que bombeia tranquilidade, negatividade, densidade, positividade, além do sangue. Além desses quilômetros e quilômetros de artéria, meu coração também comunica. Meu coração, nesse momento, quando se abre e encontra o coração do outro, comunica. E o que estamos comunicando a partir dos nossos corações, a partir das nossas palavras, dos nossos gestos, dos nossos olhares e dos nossos pensamentos? O que estamos comunicando? Como estamos, enquanto espíritas, separando o joio do trigo no momento em que recebemos tantas desinformações? A cada 30, 40 segundos, 1 minuto, no WhatsApp, ou no Instagram, ou em outras redes sociais, nós recebemos centenas de informações. E como nós estamos separando o joio do trigo, como nós estamos nos colocando como espíritas ou como seres humanos cristãos, respondendo ao Cristo. Meu coração fala daquilo que você me convidou, Cristo meu. Como estamos fazendo isto? Estamos recebendo toda essa série de enxurrada de informações, desinformações, fake news, e estamos só clicando, repassando. Estamos calados, mas estamos falando através das mensagens que clicamos, que repassamos. Repassamos às vezes sem ouvir até o final. Repassamos muitas vezes sem ler até o final. O nosso tema de hoje, ele se atualiza através das nossas redes sociais. As más conversações não são só aquelas de pé de ouvido, mas são aquelas que estamos clicando, são aquelas que estamos pensando.
nossos pensamentos, eles chegam ao alvo que desejamos. Nossos pensamentos comunicam intenção. Nossos pensamentos atuam no campo vibratório do outro. E aqui eu repito a pergunta. Do que tem falado as nossas bocas? Nossas bocas, como eu disse, que em alguns momentos são os nossos dedos clicando. Nossas bocas, que somos todo esse campo de vibração que atua sobre outros campos. São inúmeros os experimentos. Nós sabemos, enquanto espíritas, da nossa intenção de atuar num campo de vibração, quando, por exemplo, um indivíduo está sem energia e nós intencionamos com as nossas mãos ou a nossa oração emitindo energia. Estamos nos comunicando. E vou recolocar a pergunta. Nosso coração está preenchido com o quê? Com qual alimento estamos alimentando o nosso coração? Com qual alimento estamos alimentando a nossa mente, formando campos, formas de pensamento nesse momento tão avassalador, tão desafiador para cada um de nós, para toda a humanidade. Enquanto espíritas, nós estamos falando há algum tempo, a Terra é um planeta de prova e expiação. E estamos fazendo uma passagem para um planeta de regeneração. E o que significa um planeta de regeneração? Um planeta de regeneração, ele é caracterizado por uma humanidade regenerada. E o que é uma humanidade regenerada? É uma humanidade que, dentro do tema de hoje, fica atento às suas conversações. Fica atenta, enquanto humanidade, às palavras que são proferidas, às palavras que são ditas. E quando eu me expresso, eu tenho a responsabilidade, eu tenho um compromisso, porque minha expressão vai criar uma realidade em torno do meu campo, na minha vida pessoal e na vida de todos aqueles que estão ao meu redor. E vocês poderiam até perguntar, quais são as pessoas que estão ao nosso redor? São todas aquelas que, de uma forma ou de outra, nossos pensamentos, vibrações e palavras alcançam. Mas quais são essas pessoas, Josida? Aí eu volto a trazer e incluir uma história antiga, que vocês já ouviram, que é a história de uma pessoa que fofocava demais. Uma pessoa que falava mal de todo mundo na cidade. E ela, de uma forma bastante frequente, ia se confessar, e sempre que ela se confessava, o que ela recebia de penitência era orações, orações. E numa desses momentos que ela se confessava, o padre resolveu, em vez de proferir palavras, de orientar para outras penitências, ele convidou essa pessoa para uma experiência concreta com a palavra. Pediu que ela se apresentasse no outro dia da penitência, da confissão, com um travesseiro de penas. E no outro dia, essa pessoa chega com um travesseiro de penas. E eles sobem com esse travesseiro de penas. O padre é essa pessoa que falava mal de todo mundo, que criticava, que fofocava, que era maledicente, que levantava dúvidas, criava separações,
trazia o veneno na palavra. Mas subir ao monte. E ao subir ao monte e chegar no platô, a pessoa curiosa com aquela penitência, o padre lhe disse: aqui agora você está vendo toda a cidade? Sim, estou vendo toda a cidade. Então, aqui agora, que você está vendo toda a cidade, você vai abrir esse travesseiro de penas e soltar essas penas ao vento. E assim a pessoa faz. E solta as penas, que de uma forma linda, leve, algumas mais pesadas, caem, se movem ao vento, perdendo-se de vista. E o padre traz a reflexão para essa pessoa. Fique atento. As suas palavras são como essas penas. Algumas delas você vê onde cai, você acompanha o movimento. Outras você perde de vista. Outras seguem horas caminhando. Assim são as suas palavras malsãs, malditas. Algumas de pronto você vê o mal que faz. Outras, no entanto, você não alcança a profundidade da destruição. Mas ainda assim, você é responsável por todas as palavras que, como essas penas, você solta sem cuidado, sem humanidade, sem respeito. E assim somos nós com as nossas palavras. Às vezes falamos algo e esquecemos. Mas a gente sabe, quem ouve às vezes não esquece. E guarda também em seu coração de uma forma infeliz durante anos como um rancor. Assim somos nós humanos. Tanto aquele que fala, como aquele que recebe a mensagem, que escuta, ou que vê, atingido pelo campo da vibração, ficar atento. Atento para aquilo que está sendo produzido com aquelas palavras malsantes. Mas o convite de Jesus, o convite de todos os seres iluminados, todos os seres que nos antecederam no caminho do desafio, o convite é para que nossas palavras possam ser benditas. Que nossas palavras possam bendizer qualquer momento de dificuldade. Que nossas palavras possam evocar aquilo que há mais de 2000 anos nós estamos sendo convidados. Evocar o amor de Jesus em nossos corações. Se o nosso coração bombeando sangue, ele alcança quilômetros e quilômetros dentro do nosso corpo humano, atravessando glândulas, atravessando artérias, chegando aos capilares, dando vida às nossas células. Imagine as nossas palavras, atravessando campos invisíveis de vibração. E o convite do Cristo, o convite de Paulo, dizendo que as nossas palavras possam edificar, que as nossas palavras possam construir relações, construir humanidade, construir conforto, harmonia, apoio. E esse é o grande convite, por exemplo, desse momento que todos nós estamos vivendo. Todos nós, encarnados ou desencarnados, ligados ao planeta Terra, estamos fazendo a passagem
para essa humanidade regenerada. E uma das características, como eu falei, da humanidade regenerada é aquela que tem as bênçãos do Cristo presentes no coração. Somos seres de livre-arbítrio. Somos seres que ainda possuímos muita negatividade. Mas somos seres de escolha, com a potência do livre-arbítrio, com a oportunidade de todo o evangelho destinado ao crescimento, de toda a doutrina espírita destinada à orientação e suporte para os nossos momentos. E eu volto a fazer a pergunta: de que está cheio o nosso coração? Com o que temos nos alimentado? Com que temos alimentado o nosso coração, já que a nossa boca fala do que está cheio o coração? Quais são as músicas, os livros? Quais são as mensagens, as imagens que temos nos nutrido? E aqui o livre-arbítrio nos possibilita separar o joio do trigo. As más conversações, criando um campo de negatividade, naturalmente vai nos colocar na negatividade. Mas temos a escolha da conexão com o Cristo. Com o Cristo Jesus que nos aponta as bênçãos do falar, as bênçãos do seu evangelho, que muda hábitos e que constrói um campo de vibração, de harmonia, de amor e de encontro. Não mais como aquela pessoa que espalhava maledicência, fofoca, dificultando o encontro, mas como Jesus que arrebatou multidões. Todos nós, cada um, poderemos arrebatar multidões de bênçãos, multidões de apoio, multidões de amigos. Mas vocês podem ficar ou perguntar: multidões? Sim, porque nós não sabemos onde um bom pensamento vai reverberar. Não temos a dimensão dos campos de positividade, dos mundos que podemos visitar com um bom pensamento, com uma boa intenção, com um coração aberto ao amor do Cristo. Obrigada. Parece que agora nós ficamos com as perguntas, não é isso? Temos algumas aqui. Tânia Menezes, daquele alô, Tânia, estará conosco em breve também fazendo uma palestra. Ela botou aqui: como trabalhar para melhorar nossas palavras no cotidiano? Como trabalhar para melhorar as nossas palavras no cotidiano? O exercício básico nosso, enquanto espírita e enquanto ser encarnado nesse momento, é trabalhar na presença e na consciência. Aquilo que popularmente nós escutamos, antes de falar, pense. E como é que eu faço para pensar antes de falar? Eu sustento a minha presença. Eu sustento a minha consciência, por exemplo, com a minha atenção, com a minha respiração. O que é que ajuda eu não responder a uma determinada experiência no impulso? Se eu respiro, se eu me dou o tempo de escutar, se eu me dou o tempo de pensar. No início, isso pode parecer um exercício muito difícil ou longínquo para alguns de nós. Mas o exercício da presença, o exercício da consciência do aqui e agora, naturalmente, como seres de condicionamento que também nós somos, vamos estar exercitando esse trabalho de pensar antes de falar, pensar antes de agir. E um outro aspecto nosso é que
ao exercitarmos a consciência do pensar, nós vamos estar também exercitando a qualidade de ser humano. E está implícito que o ser humano, um ser de discernimento, de raciocínio, de sentimento, usando essas ferramentas a seu favor e a favor do outro, vai sim, com certeza, ao longo de um tempo, expressar cada vez mais com consciência as suas palavras e as suas boas intenções. Ok, amiga. Tem mais uma, Gislaine Protásio, que é uma outra pessoa também, trabalhadora da casa. Ela botou assim, em sendo nós energia, o nosso pensamento potencializa o nosso verbo? Sim. O verbo nosso, ele é conteúdo do nosso pensamento, de nossas sensações, nossos sentimentos. Então, a nossa expressão já é a composição final dessa construção do nosso pensamento. Primeiro pensamos e falamos. A fala, quem dá sentido, intenção a ela, é o pensamento. Por isso, nós precisamos, como na pergunta anterior de Tânia, exercitarmos com disciplina a consciência da presença do nosso falar. Porque a consciência de presença é que vai construir uma boa fala. Se nós não nos alimentamos de bons pensamentos, boas experiências, sensações, a nossa fala também refletirá essa negatividade, essa desarmonia. Então, o nosso pensamento, ele é cuidado com aquilo que nós nos alimentamos a nível de alma. Toda vez que eu esqueço que eu sou um espírito imortal, usando um corpo físico, que tem um aparelho fonador, eu fico suscetível às más palavras. A boca fala do que está cheio o coração. O coração, o pensamento, é anterior à boca e à sua expressão. Ok, tem uma pessoa que falou aqui que, às vezes, foi Georgina, as pessoas falam sem perceber o que estão fazendo e só machucam a outra pessoa, né? Exatamente. Eu só vou incluir que quando eu tenho um ato, um gesto, uma expressão ou uma fala que machuca o outro, é porque eu já estou machucado. Na mesma dimensão, toda vez que eu acendo uma luz, eu sou a primeira a me iluminar. Toda vez que eu falo uma palavra malsã, eu já estou expressando o meu mal, o meu machucado. A questão é que quando isso reverbera no campo do outro, no coração do outro, eu passo a estar comprometida karmicamente com essa relação de desarmonia. E aí, como nós sabemos, em alguns momentos essa relação desarmoniosa, desconfigurada de bem ou de positividade, vai ter uma ampliação de conexão, chegando a outros campos de vibração, a outras consciências que vão naturalmente alimentar a negatividade, a não ser que uma mensagem, um ato, uma atitude de positividade estanque e bloqueie essa negatividade para que eu possa romper com esse mal em mim mesmo. Mas se eu não rompo com essa negatividade, esse mal em mim mesmo, em mim mesma, eu vou continuar expressando e alimentando a negatividade e ferindo os outros e me comprometendo karmicamente com isso.
Ok, minha amiga. Houveram outras contribuições, alguns comentários, agradecimentos, né, por você estar presente, pelo trabalho também belíssimo, mas nós temos um tempo um pouco curto, então agora você vai ter uns 7 minutos para fazer suas considerações finais. Aí em seguida você já faz a prece para a gente encerrar, certo? Certo, 7 minutos. É. Estou olhando aqui o relógio. Quando eu preparava esse tema sobre as más conversações, eu só buscava refletir mais profundamente nessa fala de Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. Hoje, nós temos falado muito sobre o coração. Temos falado sobre a inteligência intuitiva do coração. Nós temos falado do quanto esse campo de vibração do coração, ele é poderoso, ele é abrangente. Então, nesses últimos instantes, eu vou convidar todos nós que possamos reafirmar a nossa humanidade, a nossa encarnação de estarmos num momento tão precioso, tão desafiador para o nosso processo evolutivo. Jesus já anunciava essa passagem que nós estamos vivenciando. Ele já nos convidava há mais de 2000 anos para que nós pudéssemos ir ao coração. Ir ao coração sem julgamento, sem crítica, porque são as críticas e os julgamentos que também estão presentes nas más conversações. Então, nesses instantes finais, eu convido a cada um de nós a reflexão da bênção de estarmos encarnados ou desencarnados, mas a bênção de estarmos sendo convidados pelo Cristo a sermos um pouco melhor, a sermos caridosos, bondosos conosco mesmo e com o outro, bondosos no silêncio, bondosos na expressão do riso, bondosos na paciência, bondosos na sustentação da calma e da harmonia em momentos de angústia e de ansiedade. Que possamos confiar no Cristo. Ele é o nosso protetor. Que possamos imaginar todo o planeta abençoado para um novo amanhecer. Essa é a grande passagem. O novo amanhecer dos nossos corações. O novo amanhecer das nossas vibrações de amor, de afeto, de respeito, de ética, para uma sociedade mais justa. Que todos nós possamos lembrar daquele que caminhou nas multidões com serenidade, que possamos lembrar das suas palavras, seja o seu falar sim, sim, não, não. Que possamos acolher o Cristo ao grande sim evolutivo. Que Jesus possa abençoar todos nós enquanto humanidade, que estamos buscando recriar formas de estarmos juntos, que estamos buscando um pouco mais de paciência para cuidar das nossas angústias, das nossas crianças, dos nossos momentos de desânimo, das nossas dificuldades ainda presentes. Porém, não esqueçamos, Ele está no alto, nos abraçando e esperando enquanto humanidade com o seu grande amor. Que Jesus, que Maria, com as bênçãos de todos os seus emissários, possam agora, nesse momento, visitar cada lar, visitar e abençoar cada campo de vibração chamado lar, cada campo de vibração chamado coração, que tem um nome, que tem uma identidade.
Que possamos lembrar de todos nossos amigos, nossos amores, de todos aqueles que a gente tem até medo de chamar de inimigos, mas que são corações que não amamos tão fluidamente. Que todos aqueles que em algum momento nós tivemos uma palavra maldita, possam receber de nós agora o nosso profundo sinto muito. Que Jesus possa abençoar em cada coração, em cada templo que se abre agora para as suas bênçãos, que nós possamos profundamente dizer: sinto muito. Em algum momento eu estive cego, em algum momento eu estive surdo, em algum momento eu estive louco. E essas palavras vieram desse lugar. Mas nesse momento, meus olhos veem, meus ouvidos ouvem, e meu coração está aberto ao amor do Cristo que nos abençoa. Que assim seja sempre, com a consciência de seres encarnados, com a tarefa de concretizar o amor do Cristo aqui na Terra, agora e sempre. Que assim seja. E assim seja, amiga. Nós te agradecemos muito pelo trabalho que trouxe, né, pela essa atividade. Queremos aproveitar para informar as pessoas que na próxima quarta-feira, 9 da manhã, teremos outra palestra. Dizer às pessoas da Casa da Fraternidade, nesse momento nós estamos com quase 50 pessoas, tem 48, 49, que estão aí um pouco ansiosos, querendo retornar ao trabalho, e nós estamos com muita cautela em relação a isso, porque não sabemos ainda do que realmente está acontecendo. Como você disse, são muitas informações que circulam e nós estamos observando o que está acontecendo, né, com a abertura dos shoppings, o que vai ocorrer realmente, para só depois a gente pensar em como e quando retornar, até porque o documento da Prefeitura fala em templos religiosos, não está se referindo a mediúnica, a grupo de estudos em salas pequenas, com pessoas aglomeradas ali em espaços menores. Praticamente a gente estaria aí se referindo às reuniões doutrinárias serem feitas em espaços com bastante espaço entre as cadeiras e tal. Isso não seria nem problema para a gente, porque o nosso salão é grande. Mas estamos ainda aguardando, fiquem todos tranquilos. Graças a Deus temos, como hoje a Josena está aqui nos trazendo a palavra, a gente tem feito as palestras. E nós vamos ter um pouco mais de paciência, vibrar, orar. Josena, você já pode... Nós te agradecemos de coração, a nossa gratidão a você. Você pode se despedir das pessoas que nós vamos encerrar. Eu agradeço a escuta e que nós possamos, com certeza, ter construído um campo de vibração de amor e paz para a nossa humanidade. Que assim seja. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos encerrar com votos de paz para todas as consciências, como dizia Tia Nova. Então agora nós vamos encerrar felizes da missão cumprida. Tchau.